Então, vou pedir para a professora Iolete se apresentar. Mais uma vez, bem-vinda, professora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Viu? Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, poder dialogar sobre esse assunto. Como a professora Caroline pediu que eu me apresentasse, eu trabalho na Faculdade de Psicologia, sou psicóloga, atuo também nos programas de pós-graduação em Educação e em Psicologia. Nos 2 programas eu oriento pesquisas relacionadas ao processo de desenvolvimento humano e os processos educativos, sempre observando a questão da interseccionalidade, sexo, raça, gênero. E na psicologia eu estudo abordagem teórica chamada de psicologia histórico-cultural. Então, a minha compreensão de gênero é embasada nessa perspectiva teórica. E é um pouco a partir, né, desse olhar que eu fui construindo aí na minha trajetória profissional, é que eu vou compartilhar aqui algumas ideias, alguns conceitos, né, para a gente poder iniciar um diálogo. Muito obrigada, professora. Fique à vontade, viu? Eu imagino que seja importante, não sei se a senhora concorda, mas podemos fazer a sua fala, mais ou menos 30, 40 minutos, conforme a senhora desejar também. Se precisar de mais tempo, fique à vontade. E depois a gente abre para perguntas dos alunos, eles leram o texto que a senhora passou, e a gente faz a reunião mais ou menos durante 3 horas. O nosso horário de reunião do grupo é durante 3 horas, a gente fica aqui debatendo os textos, conversando. Então, fique à vontade, que tem bastante tempo para a gente conversar, tá bom? Ok. Então, para iniciar, eu trouxe alguns conceitos básicos, que eu acho que é importante a gente partir deles para outras discussões mais complexas. Então, a primeira questão, assim, é o que é sexualidade, né? Acho que esse é um conceito que antecede até a discussão do que é gênero, porque a discussão sobre sexualidade, ela inicia a partir de um olhar para o biológico, para a dimensão biológica. E à medida que a gente vai avançando na história, né, surgem discussões que vão nos levar para uma reflexão para além da biologia, né, para entender que a nossa conduta, a nossa forma de estar no mundo, de nos relacionarmos, ela não nos coloca como reféns da biologia. A biologia é só uma das dimensões da nossa vida, mas não é a preponderante, nem é aquela que vai determinar como nós somos, né? Existem, claro, pesquisas no campo da genética que buscam explicar tudo que a gente faz, como a gente faz, a partir do biológico, mas não é com esse olhar que a gente vai discutir, né? Não é entendendo que as atitudes, os comportamentos, as emoções, como se elas fossem predeterminadas biologicamente. Nós vamos tentar ampliar o olhar para incorporar outras dimensões, com uma ênfase maior na dimensão psicológica, mas também é importante ter um olhar para os aspectos sociológicos, os aspectos históricos, antropológicos, porque eles são importantes em função de que esse é um processo da vida que é extremamente complexo, e só com uma disciplina não é possível compreendê-lo. Então, primeiro eu vou começar pensando junto com vocês quantas formas de sexualidade existem. Será que é possível numerar, é possível identificar, é possível colocar numa lista, né, todas as formas de sexualidade? Vamos pensar um pouco e mais tarde a gente volta nessa pergunta, né? Mas nós partimos da ideia de que somos seres sexuados e que vivemos essa condição de uma forma muito particular. Então, por isso, não é possível
atuar na perspectiva da comparação, ou mesmo de uma redução das explicações para dizer, isso é feminino, isso é masculino, e masculino tem tais características, feminino tem tais características, né? E o que a ciência, nas diferentes perspectivas, tem explicado hoje sobre a sexualidade? Primeiro, nós podemos apontar dois sistemas de explicação. Um é o binário, que fala muito na perspectiva de homem e mulher, e outro é o não binário, né, onde a gente vai além desse olhar só para o que tradicionalmente é compreendido como homem e mulher, ou como masculino e feminino, né? Então, para entender, né, essa perspectiva atual dos estudos de gênero, nós vamos discutir inicialmente 4 conceitos. O primeiro é o de sexo biológico. O sexo biológico, na perspectiva binária, ele é apontado como macho e fêmea, como determinado, por exemplo, pelos cromossomos sexuais. Se você é XX ou se você é XY, isso te daria uma identificação como macho ou como fêmea. Nós temos também os hormônios sexuais, que influenciam o desenvolvimento das características sexuais, secundárias em especial, né, e os cromossomos, as primárias, mas os dois participam e influenciam, né, o desenvolvimento de todas essas características sexuais, além dos genitais, que são identificados como masculinos ou como femininos. Então, esse conjunto de atributos representaria a identificação do sexo biológico nessa perspectiva não binária, né? E aí você identificaria se uma pessoa é fêmea ou é macho, né? Mas na perspectiva não binária, a situação é um pouco mais complexa do que isso, porque mesmo do ponto de vista biológico, o sexo é muito mais variado do que só olhar para essas duas categorias, né, macho e fêmea. Muitas pessoas não nascem com uma anatomia sexual que se encaixa nessa classificação binária. E aí a gente tem o que é chamado hoje de intersexualidade. São pessoas que podem nascer com uma genitália ambígua, que você visualmente não vai conseguir identificar se uma genitália masculina ou feminina, ou mesmo com alterações cromossômicas que não permitem uma identificação do XX ou XY. E essa condição de intersexualidade, ela é extremamente diversa. Existem 40 tipos, né, que já foram identificados de intersexualidade. Então, esse é um conhecimento que nos mostra que é muito mais diverso do que a gente pensa. E essa é uma condição que já está dada na formação do organismo. Então, a pessoa já nasce com essa condição física, que não permite essa identificação, né, de se é XX ou XY, se é macho ou se é fêmea. Então, a nossa possibilidade de reflexão sobre a sexualidade, né, que seria esse modo de ser sexuado no mundo, já vai se ampliando muito mais do que quando a gente pensava que só existia macho e fêmea, do ponto de vista biológico, né. Um outro conceito que a gente pode discutir para entender um pouco mais a sexualidade, né, é o conceito de identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? É a vivência subjetiva, é como nós nos sentimos. E aí a gente tem dois conceitos, né, que nos ajudam a compreender a identidade de gênero, numa perspectiva binária. Eu sempre vou falar na perspectiva binária e na perspectiva não binária. Então, na perspectiva binária, nós temos o conceito das pessoas cisgênero, que são aquelas que têm uma identidade de gênero concordante com seu sexo biológico. Então, eu nasci
biologicamente fêmea e eu me sinto uma mulher. Então, eu sou uma mulher cisgênero. Ou o outro conceito, que é do transgênero, que seria uma identidade de gênero discordante do sexo biológico. Eu, biologicamente, nasci XX, né, como fêmea, mas a minha identidade de gênero é como homem, é masculina. Né? Então, eu posso, para estar mais confortável com essa minha identidade, fazer mudanças no meu corpo ou na minha aparência que me ajudem nessa consolidação dessa identidade masculina. Né? Então, eu seria um homem transgênero. Então, a gente poderia ter homem cisgênero, homem transgênero, mulher cisgênero, estou com dificuldade aqui na pronúncia, ou mulher transgênero. Seriam essas 4 possibilidades nessa perspectiva binária, quando eu trabalho só com a referência de que existem somente homens e mulheres, né? Mas e na perspectiva não binária? Porque a gente fala, né, na perspectiva binária, eu posso me sentir homem, eu posso me sentir mulher. E isso independe da condição biológica. Então, se independe da condição biológica, o que está preponderando é como eu me sinto, e não que corpo eu tenho. Mas, além dessas possibilidades, né, do cisgênero ou transgênero, existem outras formas de sentir a nossa identidade. Né? Existem pessoas que podem ser bigênero, que se sentem homem ou mulher ao mesmo tempo. Demigênero, que são as pessoas que se sentem parcialmente homem ou parcialmente mulher. As pessoas agênero, que não se sente nem homem nem mulher. E o gênero fluido, pessoas que se sentem temporalmente homem ou temporalmente mulher. Então, aí a gente já observa que tem uma diversidade grande de possibilidades de identidade de gênero. Não é somente aquelas vinculadas a se sentir homem ou a se sentir mulher, né? Mas várias combinações possíveis e mudanças ao longo do tempo, né? Num determinado momento eu posso me sentir de um jeito, no outro momento eu me sinto, me percebo de uma outra forma, né? Desculpa. Um outro conceito importante é o conceito de orientação sexual. Então, a gente viu, né, já revisando, a gente viu de sexo, que é biológico, que é dado pelo nosso cromossoma, pela produção dos hormônios, pelo desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias, como, por exemplo, a tonalidade da voz, o formato do corpo, a quantidade de pelos que a pessoa tem no rosto. São características que se desenvolvem em função de um atributo aí biológico. Nós falamos da identidade de gênero, que é como nós nos sentimos, como a gente se sente. E aí nós falamos de uma possibilidade de compreensão que seria cisgênero ou transgênero, em relação à questão da concordância ou não concordância entre a identidade e o sexo biológico. E agora, esse terceiro conceito, a orientação sexual, em relação à orientação do nosso desejo, do nosso afeto. Por quem que a gente se sente atraído afetiva e sexualmente? Na perspectiva binária, tradicionalmente a gente diz, olha, eu posso sentir atração por pessoas do sexo oposto, então eu sou heterossexual. Eu posso sentir atração por pessoas do mesmo sexo, eu sou homossexual. Ou eu posso sentir atração por ambos, né? Por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. É o bissexual. Então,
tradicionalmente, existiriam essas 3 possibilidades, né? Mas na perspectiva não binária, né, que vai além dessa definição, né, de 2 possibilidades de homem e mulher, a orientação sexual, ela ganha outras possibilidades, né? Além de eu poder ter essa configuração da homossexualidade, heterossexualidade ou bissexualidade, também é possível existir pessoas que são assexuais. Elas não se sentem atraídas por nenhum sexo ou gênero. Ela pode se apaixonar, ela pode amar uma pessoa, mas ela não sente o desejo sexual. Aí a gente diz que ela é assexual. Ou uma outra possibilidade, que é um outro extremo, é o pansexual, que são as pessoas que gostam de pessoas, independente de que sexo ou gênero elas pertençam, né? Elas possuem. Elas têm atração sexual, mas não tem uma definição fixa, é sempre por pessoas de um gênero tal, ou de uma orientação de um sexo tal, né? E agora vamos para o último conceito, né, para o 4º conceito, que é o de expressão de gênero, que é como eu me mostro. Então, o primeiro é o corpo, o sexo, né? O segundo que eu falei, a identidade, é como eu me sinto, é uma sensação interna, subjetiva. O terceiro é para onde eu direciono o meu desejo sexual, e o 4º é como eu me mostro. Então, é como eu me visto, como eu me expresso, a minha atitude, a minha presença no mundo, que ela pode se configurar como masculina ou como feminina, numa perspectiva binária. Mas numa perspectiva não binária, o que a gente diz? Não existem pessoas unicamente masculinas ou femininas. A maioria tem gostos, interesses, atitudes, formas de vestir que podem ser femininos ou masculinos, em diferentes intensidades. No ponto médio, tem as pessoas andrógenas, que você olha e fica assim, é menino ou menina? E aí fica uma incógnita, porque elas têm, dá aquela dúvida, né, na identificação. E aí eu volto, né, lá naquela primeira pergunta. Entendendo todos esses conceitos, né, todas essas dimensões aí conceituais que me possibilitam entender a sexualidade, quantas formas de sexualidade existem? Uma para cada pessoa. Não é possível estabelecer uma lista, não é possível estabelecer uma classificação que dê conta de explicar a sexualidade de todas as pessoas, porque não é universal, como eu disse lá no início, é uma forma muito particular de vivência, de experiência da sexualidade, né? Então, por que existem as classificações? Para tentar tornar mais fácil a compreensão de um processo tão complexo, né? Mas as classificações sempre são arbitrárias, né? Às vezes a gente pega as pessoas, que está assim, um mundo de gente, e você tenta encaixar nas categorias, só que esse é um movimento inadequado. O movimento adequado é você tentar entender as individualidades, e aí, de fato, nunca vai existir uma classificação que dê conta de explicar todas as formas de sexualidade que existem. Mas esse aprimoramento conceitual, ele ajuda cada vez mais a gente entender a diversidade, ajuda cada vez mais a entender que não existe um padrão, que não é possível falar em normalidade quando eu penso, por exemplo, na orientação sexual. Existe uma orientação sexual que é normal, que é saudável? Não, todas podem ser, né? O que vai indicar se uma conduta em termos de sexualidade é patológica ou não,
são outras questões diferentes dessa questão de padrão, né? São questões, por exemplo, assim, existe violência, alguém está sendo forçado a fazer o que não deseja fazer, esse aspecto que precisa ser avaliado. Qual é a produção de sofrimento que está presente naquela prática? Isso é que precisa ser avaliado, mas não existir a priori uma classificação onde eu digo isso aqui é normal, isso aqui é patológico, né? E toda essa discussão, ela foi surgindo no mundo em função das discussões iniciadas com o feminismo. Então, o feminismo, que é uma luta política, né, que se expressa em vários lugares, de diferentes maneiras, foi possibilitando os questionamentos sobre os papéis sexuais inicialmente, e depois a gente passou a falar de papéis de gênero, né? A gente foi ampliando o olhar, refinando o olhar, para entender que a gente não é refém da biologia, e não é a biologia que vai explicar a diferença entre homens e mulheres. Apesar de existirem diferenças no nosso organismo, homens e mulheres não são iguais, né? Mas não é essa diferença biológica que explica a diferença entre homens e mulheres no mundo, na vida, né, nos espaços de sociabilidade. São muito mais as disputas de poder, né, e as tentativas de dominação que são empreendidas historicamente, né, as mulheres numa condição de inferioridade, né, nessa disputa. Então, a reflexão sobre essas questões é que foi possibilitando que a gente hoje compreenda o gênero com um olhar que reconhece essa diversidade e que reconhece que toda a construção do gênero é uma construção social, e muito atravessada por disputa de poder, né, por processos de opressão, por processos de dominação. Aí a gente pode pensar uma outra questão. Não, antes de mudar o assunto, eu vou só frisar em relação a esses 4 conceitos que a gente trabalhou, né? Sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero. Então, são 4 dimensões diferentes, uma não define a outra, elas são independentes, né? Então, uma identidade de gênero não implica necessariamente uma determinada orientação sexual. Eu posso ser um homem trans, né? E se eu tenho atração por mulheres, a minha orientação sexual é a heterossexual. Se eu sou uma mulher cis e tenho atração por homens, eu também serei heterossexual. Agora, se eu sou não me confundi na última, nem sei direito o que eu falei, mas vou repetir, para repetir do jeito certo. Se eu sou uma mulher cis e tenho atração por homens, eu sou heterossexual, foi isso que eu falei mesmo. Se eu tenho atração por mulheres, eu sou homossexual. Então, só para dizer que, a partir de uma mesma referência, de uma mesma pessoa, a orientação sexual independe da identidade de gênero. E a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual é a diferença entre quem você é e quem você ama. Então, por isso, são dimensões diferentes da compreensão e uma independe da outra. Então, se uma pessoa se sente uma mulher, ela tem que ser vista pela sociedade como uma mulher, ela tem que ser tratada pela sociedade como uma mulher. Isso é o que fez surgir, por exemplo, o direito ao nome social. A pessoa deve ser chamada pelo nome que ela escolhe, que ela quer ser chamada. Se ela nasceu e foi registrada como João, mas ela se sente uma mulher, ela se identifica como mulher, e ela quer ser tratada como uma mulher, e ela tem direito a receber essa possibilidade no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, né, de ter direito ao nome social. E mais ainda, né, uma coisa que consolida mais esse direito é a mudança do registro, né, porque o nome social ainda é um passo intermediário. A mudança no registro, ela vai consolidar mesmo o direito a uma determinada
identidade. Bom, agora eu vou passar, eu não sei se a gente pode fazer pausas e debatendo, ou eu falo direto e depois tem um espaço para pergunta, o que O que vocês a senhora, preferem? o que a senhora acha melhor? Seria bom parar agora e fazer um tirar dúvidas desses conceitos, ou já Eu, quer... eu acho que pode ser, porque no próximo momento, eu quero falar sobre esse processo de construção da sexualidade ao longo do tempo, né? E aí, de repente, se tiverem dúvidas nesse momento, talvez fique melhor para não guardar tanta coisa e, de repente, fica comprometida até a discussão seguinte. Tá bem, então. Então Se a gente tiverem vai... perguntas, a gente pode já debater agora. Então tá bem. Vou tirar umas dúvidas sobre esses conceitos que o pessoal está falando, que tem anotado aqui, mas tem algumas dúvidas. Sobre o que acabaram de perguntar, sobre o texto que foi enviado, Larissa, foi enviado para o observatório, para o pessoal dos estudantes que são do observatório, mas a gente pode disponibilizar aqui os textos para vocês, o link dos textos onde estão para vocês. Eu ia pedir para o pessoal da comunicação fazer isso. Pode ser, gente? Por gentileza. E bem-vindas e bem-vindos aos que chegaram agora. Vamos começar, então, a primeira rodada de perguntas sobre os conceitos que a professora Iolete acabou de falar para a gente, esclarecer um pouquinho para a gente. Quem quer começar? Vocês vão preferir escrever ou vocês preferem falar? Fiquem à vontade, vocês podem escrever tanto no chat quanto aqui. Professora, tem algumas coisas que perguntaram aqui, mas foi muito espaço para saber se tinha sido falado ou se tinha sido entendido corretamente. Às vezes os nossos áudios falham por causa da internet, né? Sim. E aqui eles ficaram com dúvida. Tem alguém comentando, o Gabriel comentando aqui sobre o quarto conceito que a senhora explicou, que é a expressão de gênero, segundo o que estão comentando aqui, para comentar um pouco a respeito disso. Teve um estudante que está perguntando sobre a assexualidade, para explicar um pouquinho mais sobre como funcionaria esse conceito. E tem também mais outras... Quer responder essas duas primeiro, depois eu faço outras duas? Sim. Eu já estou cansada, minha memória já está ruim. Qual foi a primeira pergunta? Era sobre a quarta teoria, que sim. era a expressão de sexualidade, Sim, né? sim. Expressão de gênero. Isso, e a outra era sobre o conceito... Expressão de gênero, perdão. E a outra sobre o conceito de... Assexualidade. Assexualidade. Tá bom. Tá bom. Então, sobre a expressão de gênero. A expressão de gênero diz respeito a como eu me apresento socialmente, né? O estilo do cabelo, maquiagem, né? Roupa, atitudes, gestos, né? Por exemplo, a gente discute muito um conceito de heteronormatividade, e aí hoje também tem uma discussão sobre o conceito de homonormatividade, que às vezes as pessoas dizem assim, pode ser gay, mas não pode exagerar, fazer muitos gestos, né? Não pode ser tão afetado, porque aí você está fora do padrão. Então, quando a gente discute expressão de gênero, a gente discute esses valores da sociedade que estabelecem, isso pode, isso não pode, e isso muitas vezes afeta a forma como as pessoas se mostram, né? Assim, será que todo mundo se veste como gostaria, né? Se arruma, né? Cuida da sua aparência da forma como gostaria, né? Ou existem repressões nesse campo em função dessas expectativas sociais, né? Quando a gente fala da expressão de gênero, né, vem tudo isso em discussão. E quanto mais a sociedade tem respeito à identidade das pessoas, à singularidade das pessoas, menos julgamento haverá sobre essa questão da aparência. E aí mais liberdade as pessoas terão
para se vestirem e se mostrarem, né, como elas desejam, como elas se sentem bem, como elas gostariam, né, de fazer. Existem sociedades onde há uma liberdade maior nesse sentido, né, mas na nossa sociedade ocidental ainda há muita imposição e muito julgamento em relação à forma como as pessoas se mostram socialmente, né? Então, a expressão de gênero diz respeito a isso. Se eu tenho um homem cis homossexual, eu não tenho condição de ir na rua olhar e falar assim, aquele homem é homossexual, aquele ali é heterossexual. Eu não tenho condição porque a expressão de gênero pode ser diversa, né? Nada vai, na aparência, me dar certeza de que eu vou olhar para alguém e dizer, é homossexual? Aquele ali é hétero. Aquele ali é bi. Não dá para fazer essa identificação. Porque, como eu falei, são dimensões diferentes, independentes, né? Cada um se mostra como quiser, né? E não dá para fazer um julgamento em função da aparência. Em relação à sexualidade, né? Até pouco tempo, eu acho que assim, até os anos 80, era muito comum, e eu acho que até muito em função da influência da psicanálise, se atribuir sempre uma necessidade de um exercício ou de uma prática sexual como algo que indicasse saúde. E alguém que abdicasse dessa atividade sexual era visto como problemático, né? Hoje, já não se considera dessa forma. Existem pessoas que não sentem necessidade do sexo, que elas se realizam e obtêm prazer de outras formas, né? E elas podem não ter nenhum transtorno psicológico, nenhum transtorno mental em função disso, é simplesmente a característica delas, né? Então, cabe também o respeito da sociedade em relação a essas pessoas, né? É a liberdade de cada um de estar no mundo do jeito que quer, de exercer sua sexualidade do jeito que quer, desde que isso não represente uma imposição e uma violência em relação ao outro, tá tudo bem, né? Eu não sei se eu respondi. Aqui, a pergunta é no sentido de ser algo psicológico, biológico, ou uma combinação de diversos fatores. A sexualidade, de forma geral, como eu disse no início, ela é complexa. É um aspecto do nosso desenvolvimento e da nossa forma de estar no mundo. Então, não é possível, de maneira objetiva, precisa, identificar, assim, isso daqui a partir de uma fundamentação estritamente biológica, ou aquilo ali é psicológico. É um emaranhado, né? Tanto que, quando a gente fala da homossexualidade, você nunca diz que é uma opção. A gente fala que é uma condição. E que é uma condição que não dá para você buscar uma explicação simplesmente no biológico, ou dizer, a pessoa a mulher que é lésbica, ela é lésbica porque ela sofreu um abuso, e aí, em função desse abuso, na vida adulta, a orientação sexual dela né, ela é lésbica. Não dá para ter essas explicações deterministas, porque é muito mais complexo do que essa questão de uma identificação de um único fator. Então, por isso é uma combinação de vários fatores, e não somente biológico ou psicológico, mas existem outros fatores sociológicos, históricos, da própria construção subjetiva de cada indivíduo, que vão fazer com que ele, num determinado momento da vida, tenha determinadas características, né? E também, assim, não são questões estáticas, né? A gente muda ao longo do tempo, né? Bom, vou tentar olhar aqui as perguntas. Professora, eu posso lhe ajudar, fique tranquila. Tá bom.
Então tá, fico tranquila. O Tiago Souza está fazendo uma pergunta aqui. O bissexual é o mesmo que pansexual? E eu acho que foi parecido com essa pergunta que ele falou lá em cima, certo? Ele perguntou se todo bissexual é pansexual. E está perguntando se os dois conceitos são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. O bissexual, ele se sente atraído por homens e mulheres com intensidade diferente ao longo da vida, né? Pode ter um momento, uma fase, um período que é mais com uma atração por pessoas do sexo oposto, depois mais por pessoas do mesmo sexo. O pansexual é o tempo inteiro, né, ao longo de toda a sua atividade sexual, sua vida sexual, ele sempre teve essa indefinição, tanto faz se é homem ou mulher, né? Se é do mesmo sexo ou não, se é do mesmo gênero ou não, tem atração sexual. Então, e aí, no bissexual, entra muito essa questão da identificação em termos do sexo biológico mesmo, dessa identidade mais biológica. No pansexual, entram aquelas outras dimensões. Aí a gente pode ver, por exemplo, uma travesti que tem um relacionamento com uma pessoa cisgênero. Né? Assim, são várias combinações que envolvem tanto a identidade de gênero como a orientação sexual, que elas são independentes, né? Ou é uma pessoa cisgênero que tem um relacionamento com uma pessoa trans, mas que também pode ter com uma pessoa outra pessoa cisgênero, ou que pode ser com uma pessoa da mesma orientação sexual que ela, ou não, né? Então, é uma combinação mais ampla quando a gente fala da pansexualidade. Por isso, ela não se restringe, como é o caso da bissexualidade. Certo, obrigada, professora. Bom, a Alessandra está perguntando se a homonormatividade não seria um reflexo da heteronormatividade? Sim. Tem um livro muito interessante, um livro antigo já, mas que ele continua atual, chamado Política Sexual, que discute muito as bases desse entendimento, né, para mostrar o quanto que as interdições sobre a sexualidade, elas sempre estiveram no campo político, né. Então, a heteronormatividade, ela vem sendo imposta, né, ao longo do tempo, com essa pressão por uma adoção de uma referência de comportamento que é considerada padrão, né, por exemplo, a heterossexualidade, né, tem também expectativas em relação a ter filhos, a mulher, né, ser mãe, há uma determinada idade para o casamento, né, é um conjunto de expectativas que vão se somando aí nesse processo, nesse fenômeno que a gente chama de heteronormatividade. Então, a homonormatividade é um fenômeno que também acontece, né, aí entre homossexuais, com essa intenção de atender ou responder a uma determinada expectativa. Isso se vincula, inclusive, a movimentos políticos de disputa de poder entre países, né? Onde você convoca para a luta, para uma determinada luta, determinados grupos, e diz, não, vocês serão aceitos desde que vocês cumpram determinadas condições, né? Então, pode ser gay, pode casar, pode ter filho, mas tem que ter determinadas atitudes, né? Não pode ser muito, né, espalhafatoso, falar muito alto, não pode ter uma aparência chocante, né? Então, é aquela coisa do padrão, né? De responder a um determinado padrão. Então, quando a gente pensa na homonormatividade, acaba sendo essa normalização ou essa adaptação a essas cobranças sociais. E isso acontece por quê? Porque há um interesse de mercado, né? Existem empresas de turismo especializadas em atender homossexuais. Existem cursos, existe todo um mercado de produtos, né?
que ficam de olho em determinados grupos, e por isso aquele grupo passa a ser aceito, né, porque ele pode gerar lucro, né? Então, e aí isso produz essa homonormatividade, né? Você tem todo um mercado voltado para esse grupo, então temos que aceitá-lo porque isso é bom para a gente, isso gera lucro para a gente. Mas não se questiona a que custo, né? Não se questiona as contradições, porque esse mesmo grupo que abre espaço para, por exemplo, reconhecer o casamento gay, é o mesmo grupo que também é racista, que explora e viola o direito de determinados países, de determinados povos, né? Então, são lutas que devem se cruzar para que elas possam ser libertárias, para que elas possam desenvolver autonomia, promover a autonomia dos diferentes grupos sociais para elas serem boas. Senão, elas produzem fenômenos como esse da homonormatividade. Obrigada, professora. Deixa eu ver qual é a próxima questão. O Igozani gostaria de entender a diferença entre a terminologia, né, terminologia, e se é correto igualar os conceitos de transexual, transgênero e travesti. E sobre este último, o termo, qual a carga social, sobre o último termo, qual a carga social aplicada a ele? Então, realmente são difíceis essas definições, e existem diferenças em como os países, as pessoas dos diferentes países se relacionam com ele. No Brasil, o movimento social LGBT, especialmente no âmbito da transexualidade, existe uma rejeição a esse termo transgênero, né? Mas ele acaba, né, se disseminando pela legislação, por algumas políticas públicas, né? Mas, de fato, tem uma dificuldade aí nessas definições de transexualidade e transgeneridade, né? Porque elas seriam, basicamente, elas seriam sinônimos, né? Mas, quando a gente pensa na diferença em relação a travestis, aí já tem algumas discussões. Mas, assim, a gente não teria ainda uma definição para dizer assim, o conceito, a forma de lidar é essa. Isso está ainda em muito debate, em muita discussão. Mas, atualmente, assim, quais seriam as referências básicas? A gente pegaria os dois conceitos, transexual e transgênero de um lado, travesti do outro. Na transexualidade, existiria um desejo de mudança no corpo. Né? E aí poderia ser a partir daquela cirurgia de redesignação genital, né? Onde a pessoa faz uma transformação na sua genitália mesmo, ou pode ser só a partir de outros processos, como o processo de hormonização, né? Toma hormônio para reduzir o número de pelos, ou para aumentar o número de pelos, para mudar a voz, né? Então, seriam essas transformações que implicam uma inconformidade com o seu corpo biológico. A travestilidade já não envolve necessariamente essas transformações, porque a pessoa, ela não tem essa inconformidade com o seu corpo biológico. Ela só quer ter outras possibilidades, né? Mas, assim, uma travesti, né, ela, por exemplo, não quer retirar o pênis, né? Ela pode colocar seio, mas geralmente ela não quer retirar o pênis, né? Não é parte, isso não causa um trauma para ela, não causa sofrimento para ela, né? E ela quer ter essa duplicidade aí de expressão, né? Masculina e feminina. Em relação à carga social, né? Eu acho que tanto travestis quanto transexuais são aqueles que mais sofrem preconceito, são os que mais sofrem violência.
eu nem veria, assim, tanta distinção em relação a esse peso, porque eu acho que a violência, ela tem sido intensa para esses dois grupos. E dentro do movimento social, né, que envolve as pessoas trans e travestis, em alguns momentos há essa preocupação com uma definição, e outros momentos não, né? Essa tem sido uma discussão muito mais presente na academia do que entre essas pessoas. Para eles, assim, isso nem é tão importante assim, e nem é tão necessário essa coisa de uma identificação. Eu sou transexual, eu sou travesti. Mas é isso, assim, o debate está muito ainda nesse sentido. E sempre nessa questão de uma possibilidade de liberdade na sua expressão de gênero e na sua identidade de gênero.